o nosso primeiro automóvel, o nosso equipamento de locomoção para poder fazer as reportagens. E a moto também, tá aqui, que é ó. justamente a moto, uma CG 125, que a gente utilizava para as notícias mais rápidas através dessa... Funciona? Funciona. A gente tinha essa maleta de externa que ela funciona com a bateria também, né? Funciona na energia da bateria. Então a gente colocava ela do lado e ia atrás das notícias mais rápidas na moto, entendeu? A gente organizava, onde tinha uma linha telefônica. O grande problema é que quando a notícia era meio distante, a gente levava, sei lá, 300, 400, 500 metros de cabo de fio de telefone. Por exemplo, um campo de futebol, a gente ia fazer uma transmissão e estava distante. Então, o telefone mais próximo, a gente usava, fazia uma extensão com esse fio que a gente levava 300, dependendo da quantidade, até 700 metros de fio a gente levou de cabo telefônico para poder fazer a ligação e fazer a transmissão do jogo, né? E algumas reportagens. Eram as dificuldades da época, mas que valia a pena e fica aqui nessa história que vocês conheceram uma parte. É claro que a gente não contou essa história detalhadamente porque o tempo não permite, mas dá para você ter uma ideia. E você quer viver essa história, você vem aqui na Rádio Senencista, peça para conhecer o museu, a sala de memórias aqui, que vai ser sempre um prazer recebê-los. Tavares, eu agradeço aí pela disponibilidade e conhecer um pouco dessa história. E é o seguinte, hoje em dia, do outro lado do mundo, você faz um jogo. Eu posso fazer um jogo daqui para o outro lado do mundo, né? Então, você estava falando essa questão de fazer uma transmissão de futebol, tem que levar um montão de cabos, né? Com certeza. Então... Hoje, a facilidade... ajuda, né? E é bom a gente dizer nessa questão, hoje a facilidade ajuda. Então, só para fechar, como a gente abriu falando do professor Felipe Thiago Gomes, eu fecho falando do professor Felipe Thiago Gomes. O homem que construiu mais de 2.200 escolas em todo o Brasil, vários empreendimentos. Só para você ter uma ideia, aqui em Picuí, hospital regional. Nós só temos um hospital regional em Picuí por conta do professor Felipe Thiago Gomes. A Rádio Senencista, o bairro Senencista com mais de 40 casas, puxou a cidade para lá. Foi ele que começou. A estrada que liga Picuí ao Rio Grande do Norte, ninguém fazia o asfalto. O professor Felipe Thiago Gomes conseguiu esse asfalto. Esse açude Várzea Grande, açude Serraria, teve o dedo do professor Felipe Thiago Gomes para conseguir esse açude, tem a participação dele. Temos a Escola Ana Maria Gomes, Senec. Nós temos o campo de futebol, o Amaury Salles, estádio que hoje é municipal. A Senec que construiu. Primeiro ginásio de esporte da região inteira, Picuí, Senec construiu. Fazenda Escola, Senec construiu. Entre tantos outros empreendimentos. Aqui do lado temos também o ginásio, aí temos aqui também a prefeitura, né? Que é o auditório da prefeitura. Exato. Tudo isso foi ele que fez. Auditório, lapidação de pedras semi-preciosas, artesanato mineral, confecção, serigrafia, o início de uma gráfica, pousada. Ele trazia as autoridades, não tinha... aonde hospedar. Então ele construiu uma casa bem ampla, que chamou de pousada justamente para acolher as autoridades que quando sempre vinham, traziam alguma coisa para Picuí. E repito, com os dias atuais, o professor Felipe Thiago Gomes certamente não construiria mais 2.200 escolas. Provavelmente 5.000 escolas. A facilidade, a quantidade de dinheiro que se tem hoje, todos esses empreendimentos do professor Felipe Thiago Gomes seriam triplicados, com certeza, eu não tenho a menor dúvida, porque ele tinha essa capacidade. Então, hoje, com essa facilidade, o professor Felipe Thiago Gomes construiria mais de 5.000 escolas em vez de 2.200 e tantos outros empreendimentos que, se eu for citar aqui, vai tomar muito tempo. Então, o professor Felipe Thiago Gomes era um homem à frente do seu tempo, o maior educador deste país, transformou a Senec no maior grupo educacional da América Latina e hoje ainda, em Picuí, por onde você passa, tem referência à Senec, tem referência ao professor Felipe Thiago Gomes. Picuí tem uma representação, tem uma estátua aqui na frente da escola Ana Maria Gomes, que era justamente para ele ver todo esse complexo que ele havia construído. Precisa de manutenção, precisa ser melhorado, precisa de mais atenção ao filho mais ilustre de Picuí, o grande construtor, o grande educador, reconhecido no Brasil inteiro, mas dizem que às vezes o filho da terra, né, não obra milagre. Mas o professor Felipe Thiago Gomes obrou milagre aqui dentro da cidade, sem ser político, construiu tudo isso. Temos aqui ainda esse espaço todo do centro administrativo, tudo isso era Senec, tudo era da Senec, entendeu? Tem muitas coisas que a gente poderia... numa outra reportagem, você poderia falar só do professor Felipe Thiago Gomes, que teríamos tempo demais. Hoje foi só falar mais a respeito da rádio. Mas nós estamos à disposição, tá certo? Sei que vai tomando muito tempo dos seus
ouvintes aí, e aí a gente dá uma resumida, você vai dar uma melhorada com certeza. Parabéns pela iniciativa, estamos aqui à disposição, tá certo? Senec, 80 anos, rádio senecista, mais de 38 anos, e professor Felipe Tiago Gomes, que nasceu no 1º de maio de 2021, fazendo jus justamente ao Dia do Trabalho. Por isso que ele só trabalhou na vida dele. Um abraço para todos e muito obrigado pela atenção e pela consideração, Wagner. Valeu então, Tavares. É lamentável ver a questão da estátua do Dr. Felipe abandonada lá. Mas vamos encerrando por aqui. Desde já, curta, comente, compartilhe e se inscreva aí no meu canal no YouTube. Grande abraço!